Shalom, a paz do Senhor, Deus abençoe todos vocês. Hoje a gente tem aqui a visita da pastora em casa. Pois bem, mas enquanto isso, eu quero rapidamente falar para vocês sobre origem, definição e, página de número 13, divisão da hermenêutica, ok? Então acompanhe comigo isso aqui, porque é muito importante que a gente compreenda principalmente esse fator aqui, ó. A palavra hermenêutica é derivada do termo hermenêutica e o primeiro homem a empregá-la de modo técnico foi ninguém mais, ninguém menos do que o filósofo Platão. É inclusive uma das primeiras ciências que o pregador deve conhecer e certamente exercê-la, ou seja, a hermenêutica. É muito complicado para um pregador do evangelho entender que pode pregar o evangelho sem ter proximidade com essa ciência, ou como nós, dentro do meio evangélico, chamamos arte, uma vez que o método que nos valemos da hermenêutica não é o científico, é o teológico. Por isso, nós utilizamos as ferramentas que a hermenêutica apresenta para podermos encontrar dentro das escrituras a melhor forma de conhecer, interpretar e aplicar os textos bíblicos. A hermenêutica é a ciência que estabelece os princípios, leis e métodos de interpretação. Em sua abrangência, trata da teoria da interpretação de sinais, símbolos de uma cultura e de leis. Certamente, um estudioso consegue ler a Bíblia, dependendo do contexto, até interpretá-la, mas a hermenêutica bíblica deve encontrar sua maior definição no desafio que o estudioso deve ter quanto ao empenho pela leitura recheado de amor pelas escrituras, lembrando que tudo deve ser feito, guarde isso, com muito temor e zelo. O que nós temos aqui então é o seguinte: a definição que nós damos ao contexto da ciência ou arte em relação à hermenêutica é, como eu já disse agora há pouco, é limitado. Por quê? Porque todo e qualquer estudioso da Bíblia pode se valer dessa boa ciência de maneira a chamar aí de arte. Por que arte e não ciência? Porque ele não vai especificamente usar os termos e métodos clássicos cientificamente falando, mas nós vamos sim fazer uso da hermenêutica para usufruir de uma excelente interpretação. E aí então nós vamos compreender que a hermenêutica, como ela te dá o privilégio de estudar os símbolos, as culturas, interpretar isso dentro de toda um contexto, então você está estudando sim, à luz da Bíblia, as culturas, os povos e as eras. A divisão da hermenêutica é reconhecida como geral e específica. A geral é aquela que se aplica à interpretação de qualquer obra escrita, e a específica é aquela que se aplica a determinado tipo de produção literais, como lei, história, profecia, poesias e assim por diante. Ou seja, no nosso caso, a nossa hermenêutica é específica. Nós estamos estudando a hermenêutica bíblica. Deus abençoe. Vamos seguindo.